Bom dia, pessoal. Janete Gold Star levando a Paixete caminhar. Até rimou. Vou fazer uma breve notificação, não de assuntos de espiritualidade. Pode surgir brincadeiras no meio, sim, porque eu sou meio imprevisível. De repente vem uma ideia e eu aproveito. Mas eu queria me apresentar. Apresentar o quê? Na verdade, nós nem sabemos quem somos, né? A gente não se conhece direito. Porque, como já dizia Sócrates, Platão, Einstein, Baruch, Og, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá o que são os deuses e o universo. Então, eu sou uma pessoa que sempre fui muito diversificada. Eu costumo dizer que a minha personalidade, ela foi forjada desde que eu me conheço, né, que a gente tem uma idade que a gente começa a descobrir que existe, né? Que é na faixa da primeira infância, 5, 6 anos. Então, infelizmente, como eu já citei algumas vezes, eu sou meio parecida com Michael Jackson, porque ele é da minha idade. Então, hoje é sabido, né, que ele foi criado na Igreja Testemunhas de Jeová, que os pais eram muito rígidos, que o pai falava muito da aparência física dele, do nariz dele, que ele era muito feio. E esse menino tem muitas coisas que batem exatamente com a minha infância. Tanto é que ele fez todas aquelas plásticas que nem eram necessárias. Porque o que importa não é o externo, mas o interno. E o que ele tinha de dom do Deus interior que ele era, não tinha que se preocupar com a opinião do pai ou da mãe, ou dos amigos que faziam chacota na escola, ou os bullying que a gente sofre na vida. Mas a gente demora, eu entendo, Maico, porque eu até 30 anos de idade, eu me senti uma deficiente física, literalmente. Como assim, Janete? Bom, não vamos entrar nesses detalhes, porque eu teria que falar palavras tão horríveis que não cabe aqui. E aí, já desde 6, 7 aninhos de idade, eu pensava assim, bom, já que eu sou desprovida de qualquer encanto, e já que eu sou o patinho feio, o que eu vou fazer? Aí meu pai, ele era meio sarrista, eu tinha um tio e um pai muito sarrista. Ah, vamos tirar um sarro, é brincar com as pessoas, né? Naquele tempo falava tirar o sarro. Aí eu falei, já sei, eu vou ser engraçada e vou procurar, pelo menos, ser inteligente. Com 6, 7 aninhos eu já tinha essa consciência, tamanho era os bullying que eu sofria, calada. Deitava chorando e levantava chorando. Mas nunca ninguém me perguntou por quê. Como que a pessoa que te massacrava ia perceber alguma coisa? Mas nada contra. Cada um dá aquilo que tem. É como eu tenho já explicado, que nós fomos criados à base de crenças limitantes. Então, eu também fui criada na mesma igreja que o Michael. E também tive, não pai,
deixa meu pai de lado. Meu pai é uma pessoa muito simples, muito quieta, gostava de tomar as pulguinhas dele, que na época era moda, mas era um homem bem calado. Quer dizer, não me fazia mal algum, mas também não tinha como me ajudar, porque sempre é a matriarca que manda em tudo, né? E ela era, não estou criticando, ela deu o que ela tinha para dar. Era uma mulher muito caprichosa, muito boa dona de casa, tudo no lugar, boa cozinheira, boa costureira, apesar de nunca ter trabalhado fora, né? Mas fazia roupa pra gente. Então, foi uma infância que fez com que eu possa dizer para vocês hoje que eu me identifico demais com o Maico, né? Acompanhei ele desde os Jackson 5. E ao correr da história da vida dele, que agora está em alta, eu falei, gente, quantas semelhanças eu tenho com o Maico, mesma religião, os mesmos bullying da infância, que isto, quando a gente passa uma infância dessa forma, a gente acredita. Assim como a gente acredita nas igrejas, nas religiões, nas normas, nas leis, né? Nas monte de coisas que eles colocam como pecado, como errado, para nos escravizar. E quando isso ocorre desde a infância, a gente acredita. Quem vai duvidar do pai e da mãe? Eles são, pra gente, são nossos heróis, né? Então a gente acredita. O que ela me dizia me magoava muito, muito, me magoava demais. Porém, ela estava certa. Como eu ia raciocinar que ela estava errada? Que a vida não é só uma aparência externa, mas que existe uma personalidade por detrás. Então a minha personalidade, ela foi forjada em sofrimento, dor, lágrimas, na minha primeira infância todinha, na segunda, na adolescência, e isso se estendeu pelo resto da vida. Porque eu sempre me achei o que ela dizia que eu era. Então, é muito sofrimento. E dessa forma, penso eu forjei a minha maneira de ser. Eu tenho que ser engraçada, eu tenho que brincar com as pessoas, eu tenho que falar com eloquência, eu tenho que ler, eu tenho que me formar. O que eu pude fazer por mim, no sentido externo, eu lutei para fazer. Agora, no sentido interno, eu não tinha como sair daquela prisão psicológica. Prisão psicológica. Então, eu chorava escondido. A cada nome que eu era xingada, e que eu não vou repetir, porque é chocante, desde pequenininha, eu ia chorar escondido. Como eu era boba, né? Eu devia chorar na frente. Por que você tá chorando, menina? Eu devia falar, porque você tá me dizendo Quem sabe poderia cair a ficha. Talvez ela nem percebesse. Hoje, depois de mais de 40 anos de pesquisas, e psicólogos e terapeutas, e hoje eu mesmo sou a própria, a gente vai entendendo, né, as raízes que vêm da nossa infância. E aí, ao ouvir depoimentos, escutar lives, sempre
quase 100% das vezes a pessoa vai numa roda de conversa, ela já começa, ai, porque quando eu era pequeno, ai, porque a minha mãe me fazia isto e aquilo. Eu acho que eu nunca ouvi alguém falar pai. No caso do Maico, o pai era pior. Uma exceção. Porque geralmente todo mundo começa com o mesmo tema. Ah, porque quando eu era pequena, a minha mãe, e cada um descreve o que passou com a mãe. Muita briga, muita violência física. A minha era um pouco também, né, severa. Porém, não era o problema de apanhar, né? Como diz aquele ditado, dor não é apanhar de desmaiar, nem cortar o pé com o caco de vidro e levar ponto na farmácia. Não. Dor mesmo é aquela que é dentro, que está ali no âmago do seu coração e do seu consciente, e o pior, do inconsciente, que é onde está armazenado e nós levamos para o resto da vida. Então, para quem não tinha capacidade de raciocinar, idade para entender, a gente não sabe o que faz. E eu fiz isto. Tentei virar uma palhaça. E até que pegou legal, eu fazia sucesso. E essa menina, pontinhos, quem vai querer casar com esta menina? Pontinhos, vírgulas e travessões. E, gente, eu não vou falar. Vamos parando por aqui. E eu acreditei. Até 30 anos de idade, eu me considerava deficiente física, literalmente. Na minha cabeça, eu era uma deficiente física. Foi quando eu me revoltei contra aquela igreja que também era massacrante e fui procurar algumas verdades que nesses 40 e tantos anos eu tenho montado um quebra-cabeça. E aí eu descobri que eu não era uma deficiente física. Eu apenas tenho uma deficiência visual na minha vista direita, porque quando pequena eu devo ter pisado em alguma coisa de animal, com algum machucado, e aquele vírus se alojou na retina do meu olho. Então, eu sou que nem pirata. KKK, pirata da perna de pau, que enxerga com um olho só. Mas mesmo enxergando com um olho só, isso não me atrapalhou em nada, né? Porque eu tinha 6 anos quando aconteceu isto e ela esconjurou pelo acidente ter acontecido. E o pior não foi isso, porque a gente acostuma, acha que todo mundo é assim, né? E aí foram uma sequência de palavrões, de ofensas, denegridar ao último grau. Então imagine uma criança pensando tudo isso numa igreja que só massacrava também. Eu não tinha como raciocinar. Eu ainda era uma criança, uma adolescente. Me casei, porque quando a gente tem um psicológico desse, qualquer coisa serve. Sabe, quando a gente não tem um berço, não tem uma estrutura desde a infância, uma segurança de que você existe e de que você é importante, porque todos são importantes. Uns loiros, outros morenos, japoneses, outros negros. E essa variedade é que é a beleza do mundo.
Uns mais bonitos, outros mais feios. Às vezes as bonitas são sem graça, às vezes as feias não são. Depois, com o decorrer dos anos, eu vi pessoas, mulheres, bem ruinzinha mesmo, com cada maridão. E o inverso também. Às vezes homens que, a minha opinião, digamos assim, eram bem carcomidinhos, não é? Mas com mulheres maravilhosas. Por quê? Porque esses feios, pode ser feio para mim, mas pode não ser feio para outra pessoa. Isso é muito questão de ponto de vista. E depois outra, você às vezes chega para conversar com uma pessoa muito bonita, quando ela abre a boca, acaba tudo. Uma pessoa vazia, uma pessoa que não sabe conversar. Não estou criticando, mas acontece. A simpatia dela não existe. Ela é só um invólucro por fora, mas por dentro está totalmente vazio. Então é muito relativo. Só que eu, desde a minha primeira infância, não sabia disto. Eu fui descobrindo a largas experiências terríveis. E quando você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. E quando te colocam na cabeça que você nem ia arrumar um casamento, qualquer casamento serve. Então, o que aconteceu? Exatamente, qualquer casamento serve para me salvar daquela situação. Porque eu juro a verdade, vou confessar para vocês, estou até me esticando um pouquinho. Eu pensava, na minha adolescência, se eu chegar aos 23, 24, 25 e não tiver casado, eu vou me suicidar. Porque eu não vou aguentar ouvir coisas piores do que eu já ouvia. Então é muito complicado, né? A nossa infância é o tudo. Mas com 30 anos eu fiz que nem Baruch Spinoza. Peraí, eu vou rever esses ensinamentos aqui que me parece que não estão corretos. O primeiro passo foi largar aquela igreja retrógrada. E o segundo passo foi ler, pesquisar, ir em tudo quanto é religião, aí era tudo a mesma coisa, e cursos. E aí eu continuei sendo como quando eu tinha 6 anos. Brincava, criava, fiz teatro amador, estou fazendo teatro de novo. Eu sou uma pessoa bem diferenciada, só que as marcas sempre ficam. Então eu também às vezes tenho, às vezes de sempre até, crises fortíssimas de depressão. Mas eu dou a volta por cima, levanto e sigo adiante. Com isso eu aprendi muita coisa. Então por isso, Takitsumi Tokuhisa já dizia, às vezes a coisa ruim pode ser boa, né? Às vezes quando a gente pensa que perde, a gente está ganhando. E às vezes quando a gente pensa que está ganhando, a gente pode estar perdendo. Nossa, gente, eu estou me alongando demais aqui, né? Não era para falar tudo isso, que eu tenho um compromisso daqui a pouco. Deixa eu ver se eu consigo resumir o que eu quero falar para vocês. Bom, enfim, eu dei mais ou menos uma descrição, não em detalhes. Como foi a minha infância, primeira, segunda, adolescência, casamento, filhos. Porque o que você tem no seu subconsciente, gente, vocês atraem. Então, qualquer coisa serve. E então eu me submeti a muitas coisas. Violência doméstica, bullying, abandono, um monte de coisas. Só que eu ainda estou em pé com o meu jeito de ser. Então teve uma amiga, porque eu sou uma palhaça, né?
eu brinco, eu crio uma cena do nada. Eu estou conversando no meio de estranhos. De repente, uma palavra me cai uns 5 minutos ali, uma ideia, eu já faço ali uma peça teatral e todo mundo dá risada. Então, os estranhos me amam. E às vezes os achegados não gostam do meu jeito. Mas é o meu jeito. E eu não vou mudá-lo. É o que me forjou desde 6 anos. A dor e o sofrimento me forjou a me tornar uma pessoa brincalhona, que brinca, que faz um teatrinho, que inventa uma coisa, inventa outra. Então eu sou, porque às vezes me falam, para muitos eu sou inteligente, para outros eu sou engraçada, para outros eu sou super simpática, para outros eu sou aparecida, para outros eu sou metida, para outros eu sou uma pessoa fantástica, um show da vida, para outros eu sou medonha. Mas e daí? Todo mundo tem opiniões sobre todo mundo e isso não muda nada. Isso me fez também sofrer muito, porém, os da minha própria casa também me rejeitavam pelo meu jeito de ser. Quer dizer, eu tinha que escutar todos aqueles bullying e ficar encolhida na minha cama e morrer. Só que eu levantei. Eu não fiquei na cama para morrer. Eu me ergui sozinha. Então, hoje, da própria família, tá? Tem a mania de falar, ai, você é louca, você faz cada coisa, ai, você sai com o carro com o som no último volume, principalmente se for música do Michael Jackson, saio mesmo. Então tem pessoas que vêm me parabenizar, tem moças que vêm eu descer do meu carro e me chama e fala, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Aí eu até brinco. Bem, então começa a partir de agora. Porque se você for esperar chegar na minha idade, não vai dar, você não vai conseguir. Porque eu sou assim desde 6 anos. Desde 6 anos. Sempre brincalhona, participando de teatro na escola, e enfim. E uma outra frase que também eu já ouvi uma vez, que é o seguinte: Janete, quem te conhece tem 2 opções. Ou te amam de paixão, ou te odeiam. Verdade. Porque às vezes a pessoa que não entende a maneira que eu sou, ela tem lá a noção dela, porque ela não conheceu a minha vida. Então falem bem ou mal, mas falem de mim, não tem problema. E é isto mesmo. Agora, é interessante que com estranhos, eu chego, é alguém que vem, aí bem, posso te dar um abraço? Eu fico olhando, mas não entendi bem. Não, a hora que eu te vi, eu quis te dar um abraço. Ontem mesmo, 2 pessoas me surpreenderam. Eu até pedi, dá para voltar a fita? Dá para você repetir o que você falou? Eu até gravo. Pessoas que eu nunca vi chegam em mim, chegam a me chamar de princesa. Bem, princesa, onde você está vendo princesa aqui? Ah, mas você está vestida como uma princesa. Ah, então você gostou do meu vestido. Não, não é só do vestido. Não é só do vestido. Meninas de 14, 15, adolescentes, vêm, nossa, adorei teu jeito, posso bater uma foto? Assim, do nada. Então, gente, a vida é muito paradoxal. E eu tenho aprendido ultimamente que ela é uma só. Não vou dizer que eu aprendi isso lá atrás. Não.
teve muita lágrima, muito suor, muito sangue, porque o que eu ouvia era de sangrar. Era de sangrar. Então hoje eu estou fazendo assim um resuminho da minha pessoa, porque como os da própria família costumam de falar, ela é doida. Não, eu não sou doida. As minhas coisas são calculadas. As minhas brincadeiras são naturais, né? Elas vêm até naquele momento. E eu não tenho vergonha de fazê-las. De interpretar, de fazer. Então, a minha fama entre a família imediata, essa menina aí é meio doida, né? Além de feia, é doida. E como uma amiga falou, Janete, tem gente que gosta do teu jeito e te ama de paixão, mas tem outras que não gostam do teu jeito. E tá tudo bem. Eu gosto de todas do mesmo jeito. Das que vão com a minha cara, das que não vão, dos que vão, dos que não vão. Eu vou com a cara de todos. E aí, sempre a gente está ouvindo isso, né? Quando não é uma crítica de um jeito, é uma crítica de outro. E eu tenho mesmo minhas ideias, minhas performances, estou fazendo teatro de novo, coreografia que eu sempre fiz, me apresentava com a turma da esportiva, eu com 40 e poucos anos, eu fazia coreografia com a meninada de 14, 15, 16 anos e fiz muitas coreografias, me apresentei. Um dia eu levei minha mãe para ver. Deixa eu mostrar para ela que eu danço, já com 40 e tantos anos que eu danço. Ela nem olhou. Tá tudo certo, ela estava no mundo dela. No mundo obscuro, tenebroso. E eu lá toda contentinha, me jogando no chão, virando as pernas para cima. Eu olhava, ela não estava nem olhando. Porque ela estava num outro mundo, né, gente? A gente perde muitas coisas nessa vida por estar preso a crenças limitantes. E ela era uma pessoa que a mãe, que a avó, que a tataravó passou o que sabia. E está tudo certo. Eu também, durante muitos anos, passei a mesma coisa para os meus filhos. Então, ninguém tem culpa de nada, porque fomos programados para nos sentir assim, para nos sentir assado, para depois desforrar nos filhos, os filhos desforrar nos filhos, e os filhos desforrar nos pais, e a vida segue sem as pessoas descobrirem tudo isto. Então pesquisem, estudem, pesquisem. Eu já fiz muitos cursos, fui formando um quebra-cabeça e hoje eu estou aqui fazendo assim uma dissertação bem leve da minha vida, porque eu estou comunicando que já que a gente leva às vezes nome do que não é, porque de louca eu não tenho nada. Eu construí um império sozinha. Maridos, que eu já me casei mais de uma vez, já fiquei viúva. Maridos nunca entraram com R$1.000. Quem trabalhou, quem comprou, quem pagou, fui eu. Muito orgulho, mas muito suor. Suor e sofrimento. Então eu tenho orgulho de mim, do que eu construí na minha vida. Então é assim, é dar a volta por cima. É pesquisar. Amigos, você pode contar nos dedos. Então, o seu salvador é você. O teu amigo íntimo está dentro de você. A tua paixão mais apaixonada está dentro de você. E as pessoas são todas desinformadas
e passam uma vida inteira sofrendo e fazendo o outro sofrer também. E morrem sem saber a que veio e sem aproveitar realmente as coisas belas da vida. Um bom dia, porque eu já estou chegando em casa com a Paichete.